O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia de rezar pelos mortos. A igreja que reza pelos mortos todos os dias, ela reserva um dia em particular para que nós nos dediquemos à oração pelos fiéis falecidos. Hoje não é dia de rezar pela salvação dos que morreram. Não é o dia de rezar, repito, hoje não é o dia de rezar pela salvação dos mortos, pela salvação dos que morreram. Nós rezamos pela salvação, pela conversão dos vivos. É aqui nesta vida, é aqui o vale da decisão, é aqui nesta vida que nós nos decidimos por Deus, ou sem Deus, ou contra Deus. Então, queremos rezar pela conversão, pela salvação, nós rezamos então pelos fiéis falecidos, por aquelas pessoas que estão aqui nesta vida, mas pelos mortos nós rezamos por aqueles que já estão salvos, mas que estão em purificação no purgatório. A palavra de Deus diz, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, nada de impuro entrará no reino dos céus. Apocalipse, capítulo 21, quero ler precisamente, versículo 27. Nela, na Jerusalém celeste, no céu, nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nada de pecaminoso, profano, impuro entrará na Jerusalém celeste, mas somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ora, mas imagine aqui, meus santos, uma pessoa que vai à missa, que se confessa, que luta contra os seus pecados, mas que ainda está de alguma maneira apegada a algumas falhas, alguns pecados veniais, ou que não fez a penitência necessária pelos pecados já perdoados. Que, por exemplo, quando você se confessa, você tem a culpa perdoada, mas as penas devidas àqueles pecados cometidos continuam em você. Deixa eu dar um exemplo bem que seja de fácil compreensão. Imagine você que durante muito tempo na sua vida você cometeu muito frequentemente o pecado da gula.
Você comia desregradamente. Você bebia que enchia a cara. Você usava drogas. Você chega a um momento que você reconhece os seus pecados, você se confessa, você pede perdão a Deus, você terá aqueles pecados perdoados, mas percebe que o desregramento ficou na sua alma. Você continuará tendo a tendência de comer demais, de encher a cara, de usar drogas, de olhar pornografia. Você se confessou, você pediu perdão a Deus pelos pecados de pornografia que você cometeu. Você teve a culpa perdoada. Você não vai para o inferno. Só que o desregramento ficou em você. Você tenderá a olhar pornografia, a se sentir tentado a olhar pornografia. E aí entram as penitências. A penitência que vai corrigir o desregramento na sua alma. Todo pecado, seja ele mortal ou venial, é sempre uma falta de amor. Ora, quando você faz a penitência corretamente, você faz movido por amor, porque você quer amar a Deus. Você não quer mais ofender a Deus, você não quer mais entristecer a Deus, de modo que você não faz apenas aquela penitência prescrita pelo sacerdote. Reze um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Mas você procura na sua vida ser penitente de verdade, ser um homem e uma mulher de verdade, de oração, para que aqueles desregramentos presentes na sua alma sejam sanados, sejam curados, e você não esteja mais tão vulnerável a cair naqueles pecados já perdoados, mas que os desregramentos continuam no seu coração. Então, você tem a língua maior do que a boca. Você com muita facilidade, você se deixa levar pela ira, você fala mal dos outros, você levanta falso testemunho, você vai, se confessa, pede perdão a Deus. Mas como você durante muito tempo não colocou trava, um cadeado na sua boca, você tende a cair nesse pecado, e o dano causado já a outras pessoas, porque o mal causado pela sua língua continua na vida de outras pessoas, e você não fez a penitência devida para sanar com amor o mal que você realizou com aquele pecado. Pois bem, então, se você não fez a penitência devida aqui na terra, Deus misericordiosamente completará no purgatório. Mas percebe, você morreu em estado de graça. Você estava comungando, você não tinha pecados mortais na sua alma, você estava na amizade com Deus, na comunhão com Deus e com a igreja, só que ainda uma comunhão imperfeita, uma amizade ainda imperfeita. Então, quando você morre nesse estado, as nossas orações, elas vão suprir, compensar a falta de amor que você teve aqui na terra, não fazendo a penitência devida, já que o amor apaga uma multidão de pecados, e nós estamos ligados uns aos outros, porque nós somos o corpo místico da igreja. Então, um mal que você faz, de alguma maneira, atinge todo o corpo, mas quando você ama, um membro que se eleva toda a igreja. Um coração que bate saudavelmente, que jorra sangue novo, ele o faz apenas para si ou para todo o corpo? Para todo o corpo. Um olho saudável, ele enxerga somente em benefício dele ou em benefício de todo o corpo, dos pés à cabeça, para que você não dê uma topada, para que você não caia, para que você enxergue a comida e possa trazê-la à boca? Então, um olho saudável, ele faz bem todo o corpo. Um pulmão saudável faz bem a todo o corpo. Um santo, de alguma maneira,
ele eleva toda a igreja, mas aquele que se entrega ao pecado também. Ora, como nós estamos unidos, a morte não nos separa, porque o nosso Deus é o Deus da vida, e não o Deus da morte, e nós estamos sim ligados à igreja padecente, aos fiéis que estão no purgatório. Pois bem, então hoje é dia de nós rezarmos pelos fiéis que estão no purgatório, e é importante que nós enfatizemos este ponto. Por quê? Porque falar a respeito da ressurreição, nós falamos, né, muito frequentemente, e durante os 50 dias do tempo pascal nós falamos sobre a ressurreição. Falar a respeito da nossa necessidade de conversão, nós falamos nós falamos o ano litúrgico inteiro, mas é importante que nós não nos esqueçamos deste distintivo de caridade e distintivo católico. Isto é próprio do católico. Nós, meus irmãos, nós não somos protestantes, os protestantes não rezam pelos mortos, mas nós cristãos católicos, apoiados na revelação de Deus, presente na Sagrada Escritura, na tradição e no ensinamento do magistério, nós católicos rezamos pelos mortos, para que Deus complete a obra começada. Ora, eu não preciso dizer que na tradição, isto é, na fé comum, na fé que foi transmitida oralmente, de geração em geração, desde o início do cristianismo, sempre esteve presente a prática de rezar pelos mortos, já que já era uma prática presente no judaísmo antigo. Os judeus rezavam pelos mortos. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Macabeus, e eu sempre gosto de pegar essa leitura, porque são várias leituras possíveis, mas eu peço que esta leitura do livro dos Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 12, todo o capítulo 12 eu pego aqui a partir do versículo 42, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42 e seguintes, que mostra que os judeus acreditavam no valor da oração pelos fiéis já falecidos. O contexto aqui é o seguinte: eles entraram numa guerra, numa batalha contra os seus inimigos, eles morreram numa batalha, então eles morreram numa obra santa, só que alguns, por apego ao dinheiro, pegaram ídolos de ouro dos vencidos. Então tudo deveria ser levado, digamos, ao extermínio, nada deveria ser pego, mas eles pegaram. Então eles pegaram aqueles ídolos não por idolatria, mas pelo valor material daquele ídolo, e aí eles morreram na batalha. Quando Judas Macabeu e os outros que sobreviveram foram recolher os corpos para enterrá-los, eles viram que dentro das suas roupas eles tinham moedas ou pequenas imagens de ídolos de ouro, e eles viram que ali foi uma falta contra Deus. E aí Judas Macabeu, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42, e puseram-se em oração para implorar o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão. Em seguida, fez uma coleta, versículo 43 agora, fez uma coleta enviando a Jerusalém 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua fé na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar pelos mortos. Então eles tinham fé
na ressurreição. Então eles morreram, eles eram bons, mas eles cometeram essa falta. Vamos então rezar para que Deus lhes perdoe esta falta, para que Deus, esta imperfeição, seja apagada pelo nosso ato de amor, de generosidade, de caridade. Iremos mandar celebrar um grande sacrifício, iremos fazer esta oferta a Jerusalém. Percebe? Este ato de amor, este ato de caridade e expressando a sua fé no valor da ressurreição, no valor da oração e na verdade da ressurreição. Eles criam e esperavam a ressurreição dos mortos. Então isso já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vocês vão encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, que existia um costume, que não existe mais, mas existia um costume de os fiéis se deixarem batizar em favor dos mortos. Isto é, aceitar Jesus, se deixar batizar é uma obra meritória. Então eles pegavam o mérito desta obra e ofereciam aos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, diz São Paulo: de outra maneira, o que desejam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? Então, os cristãos em Corinto, é óbvio, acreditavam na ressurreição e queriam que os seus entes queridos já falecidos, que eles ressuscitassem, que eles alcançassem a graça da ressurreição. Então eles ofereciam atos meritórios em favor deles. Isso já no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, porque na Sagrada Tradição nós iremos encontrar vários testemunhos, várias lápides de cristãos primitivos que pediam: reze por mim, não se esqueçam de mim em suas orações, em que eles pediam que rezassem por eles. Então, meus irmãos, é óbvio que o cristão católico nunca teve dúvida do valor da oração pelos fiéis falecidos. Por quê? Porque o cristão católico, mesmo eu mostrando aqui na Sagrada Escritura o valor da oração pelos mortos, mas o cristão católico não seguia simplesmente pela Sagrada Escritura, ele seguia também pela tradição e pela interpretação do magistério que salvaguarda a palavra de Deus, o conteúdo, o ensinamento da palavra de Deus. Porque se nós estivéssemos entregues simplesmente à Sagrada Escritura, vou dar aqui apenas um exemplo, como é que nós iríamos saber que são 7 e não mais do que 7, que são 27 e não mais nem menos do que 27 os livros da Sagrada Escritura, do Novo Testamento? Nós só sabemos porque existia já uma fé transmitida oralmente, que capacitou os bispos de então, de dentre os tantos livros presentes, que se diziam inspirados, ler e dizer: esse não é, esse é. Então, nós hoje temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na época, existiam vários evangelhos, que se diziam inspirados. E como é que a igreja reconheceu que somente esses 4 são canônicos, são inspirados? Porque ela já tinha a fé que tinha sido transmitida oralmente, porque Jesus não mandou ninguém escrever nada. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então quer dizer, quando o primeiro evangelho foi escrito, ali por volta destes aqui que nós temos, por volta do ano 60, 65, já existia toda uma fé pregada anteriormente. Então, apenas aqui de uma maneira bem rápida para deixar claro que nós, cristãos católicos, nós cremos no valor da oração pelos mortos e nós rezamos pelas almas do purgatório. E, meus irmãos, seria uma falta de caridade muito grande se nós
não rezássemos para aliviar os sofrimentos, para abreviar o tempo das almas no purgatório, porque os teólogos, os doutores da igreja, eles dizem, e místicos que viram o purgatório, eles dizem com muita clareza que minutos no purgatório, que o sofrimento de minutos no purgatório não se equiparam a anos, a centenas de anos de rigorosa penitência. Imagine se nós passássemos 100 anos num jejum a pão e água. Pois bem, este sofrimento de uma penitência de 100 anos a pão e água não se equipara ao sofrimento das almas no purgatório. Não é um sofrimento de desespero, não é como o sofrimento do inferno. No inferno, as almas danadas, perdidas, estão desesperadas e odeiam a Deus. No purgatório, elas não estão desesperadas, porque elas sabem que estão sendo purificadas para Deus. Mas é algo doloroso, porque o afastamento de Deus, a pena de dano, isto é, elas não veem a Deus ainda face a face, e este é o seu maior sofrimento, sofrimento este que nós não podemos mensurar, porque nós aqui, nós não sabemos o que é isso, do que é estar privado totalmente da visão de Deus. Então as almas no purgatório, elas sofrem esta pena, e tem a pena dos sentidos, que os doutores místicos e teólogos usam a expressão, que não é exatamente como o fogo que nós experimentamos, mas é muito mais rigoroso, é muito, vamos usar aqui a palavra, é muito pior, é algo extremamente mais doloroso. O fogo do purgatório queima muito mais do que o fogo que nós aqui experimentamos. E os teólogos, os doutores, os místicos, quando viram o purgatório, viram-nas banhadas em fogo. Então quer dizer, imagina o que é você ter o seu corpo tomado pelas chamas. No purgatório o sofrimento é ainda maior. Padre, o senhor diz isso para nos incutir terror? Não, eu digo isso para incutir caridade, porque nós hoje iremos ouvir que nós podemos fazer muito pelas almas do purgatório. Então pare de frescurinha e ficar, eu não gosto nem de pensar nisso, é frescura. Veja e diga, eu farei o máximo que estiver possível a mim para aliviar as almas no purgatório e abreviar-lhe o tempo, para que elas possam sair o quanto antes e possam contemplar a Deus face a face, e aí elas serão eternamente gratas a mim, e eu terei um santo, ou santos que intercederão por mim, porque eu o ajudei a entrar no céu. Imagine, você ajudar a um santo entrar no céu, sim, porque não se entra no céu sem ser santo. Então uma alma que sai do purgatório e entra no céu, ela é uma alma santa, e se você a ajudou com as suas orações, com as suas penitências, com a sua caridade, você se tornou amigo daquela alma do purgatório, amiga daquela alma do purgatório, e ela agora vai rezar por você, já rezava antes até, mas mais do que nunca, muito mais perfeitamente agora, no céu, rezará por você, para que você possa estar na mesma alegria que ela se encontra. E meus santos, o céu paga bem, o céu paga bem. Nós somos ingratos, nós somos egoístas, pessoas que nos fazem o bem, nós às vezes retribuímos muito imperfeitamente, nós somos uma tranqueira. Mas os que estão no céu, eles pagam 100 vezes mais. Eles pagam com perfeição. Então se você, com a sua penitência xoxinha, alcançou as indulgências plenárias durante esses dias até o dia 8. Mas mesmo, eu vou aqui inventar um advérbio, mesmo xoxinhamente, você alcançando
indulgências e a elas oferecendo, e se você for consagrado a Nossa Senhora, melhor ainda, você entrega nas mãos de Nossa Senhora e ela aplicará a quem melhor for conveniente. Pois bem, você que fez isso de uma maneira imperfeita, você receberá frutos perfeitos. Aquela alma, uma vez no céu, não descansará enquanto estiver com você no céu também, porque vocês se tornaram amigos, vocês se tornaram amigas. Então percebe, é um ato de caridade, que como é que eu passo, vejo alguém sentindo muitas dores, com dores terríveis, e eu tenho um remédio que pode aliviar, ou que pode curar aquelas dores, e eu não faço nada. É uma falta de caridade terrível. Eu estou com preguiça de abrir a bolsa, procurar o remédio, pegar um copo d'água e dar o remédio para aquela pessoa. Nossa, que coração pequeno, que coração apertado, que alma pouco parecida com Jesus, que fez infinitamente mais por nós, e você não quer fazer algo tão pequeno para aliviar aquela pessoa que está sofrendo. Você passa por uma pessoa que está morrendo de fome, e você tem um sanduíche na bolsa, você já almoçou, está com a barriga cheia, você não precisa mais daquele sanduíche até, mas você está com preguiça de parar, abrir a bolsa, tirar o sanduíche e dar àquela pessoa. Quer dizer, é uma falta de caridade que eu não tenho nem como descrever o tamanho do egoísmo, da preguiça, da falta de amor. Ora, nós podemos fazer infinitamente mais, que é tirar uma alma do purgatório. E o que é necessário? Vamos lá, vamos então aprender, e é fácil, e nós podemos, quer dizer, já que o dia de ontem já passou, nós temos ainda a possibilidade de 7 indulgências, hoje dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, ainda podemos alcançar, lucrar 7 indulgências. E o que é necessário para que nós alcancemos indulgências plenárias nestes dias do mês de novembro, indulgências estas aplicáveis aos fiéis defuntos, apenas aos fiéis defuntos? Primeiro, precisamos estar em estado de graça, precisamos ter nos confessado por esses dias, uns 10 dias para cá, se você se manteve em estado de graça, para poder receber a comunhão. Então você vai receber a comunhão eucarística em estado de graça. Ah, padre, mas eu não estou em estado de graça. Então você vai procurar se confessar por esses dias, e o quanto antes, para que você possa alcançar o máximo de indulgências para o maior número de almas, já que uma indulgência é aplicada a uma alma em particular. Então, você vai, aqueles que já estão confessados, ok, se você precisa se confessar, vai se confessar, receber a comunhão, rezar pelas intenções do Santo Padre, e, padre, quais são as orações que eu vou rezar pelo Papa? Pode ser um Pai Nosso e um Credo, pode ser um Pai Nosso e uma Salve Rainha, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então você vai rezar e oferecer pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. E você vai visitar um cemitério e lá rezar pelas almas do purgatório. E padre, o que é que eu vou rezar lá? Ah, meu santo, você vai fazer algumas orações, uma Ave Maria, 3 Ave Marias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço. Você vai rezar pelas almas do purgatório. Padre, e se o cemitério estiver fechado? Você vai rezar à porta do cemitério, não tem problema. E hoje, é a única exceção, hoje você alcança essa indulgência na própria igreja. Você não precisa visitar o cemitério. Então hoje a visita ao cemitério não é obrigatória para se lucrar a indulgência plenária. Então nós podemos, o que? Aqueles que vão comungar, depois de comungarem, e nós iremos fazer isso, nós iremos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, nós iremos oferecer pelas intenções do Santo Padre, e depois nós iremos rezar uma Salve Rainha, e iremos oferecer pelas almas do purgatório. Como hoje
a obrigatoriedade de visitar o cemitério está excluída, não é obrigatório, nós já iremos alcançar ou a primeira indulgência ou a segunda, se você já alcançou ontem visitando o cemitério. Padre, eu preciso fazer tudo no mesmo dia? Digamos que você, no ápice da sua generosidade, você não queira alcançar muitas indulgências, mas apenas uma. Então eu posso, padre, num dia me confessar, no outro dia comungar, no outro dia visitar o cemitério e no outro dia rezar pelas almas pelas intenções do Santo Padre? Pode, é válido, mas a sua caridade, né, desse tamanho, né, mas tá bom, melhor do que nada, né, e espero que as almas sejam mais generosas do que você, porque você é ruim, mas tá bom, pode, não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas seria muito triste que nós, meus santos, podendo fazer mais, fizéssemos menos ou não fizéssemos nada. Hoje é dia de rezar pelas almas do purgatório, pelos entes falecidos, pelos nossos familiares falecidos. Imagine aqui, meus santos, que não apenas, e isso eu estou falando aqui no dia de hoje, das indulgências plenárias, hoje concedidas, mas nós podemos fazer isso sempre. Isto é, você pode, num dado momento, sei lá, você se irrita com alguém e vem uma vontade de você dizer uma palavra dura, e você para e diz: Jesus, eu ofereço esta penitência de calar a minha boca pelas almas do purgatório. Você terminou de almoçar e veio uma vontade de tomar um cafezinho, quem gosta de café, né, depois do almoço, nossa, é uma tentação. E vem aquela vontade de tomar um cafezinho e você diz: Jesus, né, às vezes pelo meu pai falecido, pela minha mãe falecida, pelas almas do purgatório, você é consagrado? Melhor. Você não precisa entrar em crise para quem vai oferecer, entrega nas mãos dela e ela resolve. Minha mãe, vou oferecer este pequeno sacrifício de não tomar o café depois do almoço, vou oferecer à senhora pelo bem, pelas almas do purgatório, e Nossa Senhora aplicará a quem melhor lhe aprouver. Imagine você ter uma multidão de intercessores, de modo que quando chegar o dia da sua morte, você terá à porta do céu uma multidão ali para acolher você, porque eles também entraram no céu graças à sua oração, à sua penitência e à sua caridade. Que nós hoje então, meus santos, peçamos a Deus que coloque muito amor no nosso coração, para que, movidos pelo amor, possamos, com a graça de Deus, aliviar as penas das almas do purgatório e tirar o máximo de almas para que possam entrar o quanto antes na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.